graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos nesse tempo de celebração e adoração ao Senhor, apesar dos momentos que estamos vivendo, apesar do momento que estamos inseridos, mas nós cremos que este ainda é um tempo de louvar o nosso Deus. Aliás, nós devemos louvar o Senhor em qualquer circunstância, né? E que esse seja o momento para a gente poder estar celebrando ao nosso Deus por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele tem preparado a nós nesse tempo. Por isso eu convido você para estar conosco nesse momento de celebração ao nosso Deus. Você aí, onde você estiver, qualquer que seja o momento, qualquer que seja o lugar em que você se encontre, seja esse um tempo em que você possa celebrar a Deus, possa adorar ao Senhor, porque nós adoramos a Ele, celebramos a Ele, nos rendemos a Ele, nós o elevamos não por aquilo que Ele faz, mas acima de tudo, por quem Ele é. Então que você esteja com a gente nesse tempo precioso, celebração ao Todo-Poderoso Jesus. Pai, que o Teu coração esteja conosco nesse tempo, e o nosso desejo é que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, e que tudo seja para o louvor e o engrandecimento da Tua glória. Somente o Senhor Jesus, que a Trindade seja elevada aqui neste tempo, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos para a Tua glória. Celebre conosco esse primeiro cântico. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Oh, 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 oh. Aleluia! Nós
nossas forças sejam renovadas e restauradas nesse tempo, em nome do nosso Cristo amado Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Deus, nós te louvamos e te bendizemos em qualquer circunstância. Ao menos é o que desejamos, é não te perder,
como alvo da nossa adoração. Que nosso coração esteja em todo o tempo focado, com olhos firmes em Ti. E mesmo que os prognósticos sejam ruins, difíceis, delicados, sabemos que o nosso futuro está em Tuas mãos. E queremos que a cada dia, como nos ensina o apóstolo Paulo em Tua palavra, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, queremos prosseguir, avançar para o alvo que é o Senhor. Fortalece o Teu povo, levanta a Tua igreja, traz visões aos Teus filhos, a esta família sobre a terra chamada a igreja, deixando claro que o Senhor é o Deus que cuida, que o Senhor é o Deus que guarda, e que tudo, Pai, absolutamente tudo, está debaixo do Teu controle. Nós cremos nisto. Tudo seja para o louvor da Tua glória. Te louvamos sempre, em todo tempo, para a Tua glória, Senhor. Amém. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim.
Olá, amados, graça e paz. Nesse momento nós queremos fazer um comunicado em nome da liderança da Igreja Bíblica em Guaratinguetá, a todos os nossos membros e frequentadores. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento bastante difícil na nossa sociedade e nesse momento nós queremos colocar a liderança à disposição da vida de vocês. Dizer para vocês que nós somos uma família, que vocês não se sintam sozinhos, mas saibam que pode contar com a nossa liderança. Mesmo que nós não podemos nos reunir pessoalmente, se vocês precisarem, nos liga. Os nossos telefones dos pastores estão no grupo. Então, se precisar, manda um WhatsApp. Se precisar de uma oração, de qualquer coisa. Mas não sofram sozinhos, porque nós somos uma família, nós somos um corpo. Então, nós gostaríamos de deixar a nossa vida à disposição de vocês. Também é importante, nesse momento, nós nos preocuparmos com a questão financeira da nossa igreja. Nossa igreja ela tem bastante compromisso financeiro que nós precisamos honrar. O nosso prédio hoje ele é locado de um valor considerável e nós temos pessoas da igreja que foram fiadores desse negócio. Nós não podemos prejudicar os nossos irmãos. Então nós queremos contar com vocês, né? Então, por conta disso, nós desafiamos vocês a continuarem ofertando e dizimando. Nós estamos disponibilizando a conta da igreja para vocês depositarem o seu dízimo, a sua oferta, semeando em outras vidas, né? Semeando no reino do Senhor. E também dizer para vocês que não se preocupem, porque a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã e a nossa alegria vai chegar. Eu queria apenas deixar um versículo aqui para vocês em 2 Crônicas 7:14, que diz assim, ó: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Então não deixe de orar, de buscar ao Senhor, e nos acione se precisar. Contamos com você e também estamos à disposição. Que Deus abençoe vocês, abençoe a casa de vocês, se sintam abraçados e amados por essa igreja. Somos uma família e vamos vencer como uma família. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez nós estamos aqui. Eu, pastor Edu, aqui na Igreja Bíblica em Guaratinguetá. Estamos partindo para mais um momento de ministração via online, né? E a nossa expectativa é que o nosso Deus ele possa continuar falando, ministrando ao nosso coração nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo. E hoje eu quero convidar você para nós caminharmos falando sobre Efésios capítulo 6, de 10 a 18. E eu estive pensando sobre o que partilhar com os irmãos, sobre que assunto, e o meu coração ele acabou tendencioso a continuar, e quero focar um pouquinho hoje sobre essa questão do soldado, o perfil do soldado. Na semana passada nós falamos sobre guerra, e hoje eu quero focar um pouquinho no perfil do soldado. E eu sei que é uma questão um pouco complicada para muitos, porque nós somos um país que pouco lidamos com guerras. E a nossa última geração, as nossas últimas gerações, sequer sabem lidar com isso de uma maneira real. Nosso país não entra em guerra, né? Mas a gente tem uma noção de como que isso pode mexer conosco e principalmente nos dar algumas pistas importantes sobre a nossa maneira de atuar na condição de soldado, como o Senhor nos ensina. Diz assim a palavra de Deus: "Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos."
Ore comigo. Pai, obrigado por esse momento precioso, oportuno que o Senhor nos dá de estarmos com a Tua palavra e que este seja um momento em que Teu Espírito fale através de nós. Prevaleça somente o que é Teu e nada nosso, Pai Santo, a não ser o fato de sermos um instrumento, Pai Santo, um meio, uma via para que o Senhor esteja ministrando a nós. Por isso, nos colocamos perante o Senhor, pedindo para que o Teu Espírito possa ampliar esta palavra, Ele possa ecoar no nosso espírito, ó Deus, com clareza, com profundidade, ó Deus Santo, alcançando o solo do nosso coração e, acima de tudo, frutificando para a Tua glória. É o que nós pedimos neste tempo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu quero começar falando a respeito da minha experiência enquanto soldado. Eu me lembro da minha experiência, primeira experiência com o serviço militar obrigatório. Eu estava com muito medo de entrar, né? E eu tinha informações terríveis do lado de fora, de que era um lugar muito brusco, rude, com excesso de soldados. Mas, para a minha tristeza, até aquele primeiro momento, eu fui designado a servir. A notícia foi catastrófica para mim, pois eu iria parar de trabalhar, né? Estava trabalhando no meio civil e ia perder de ganhar o meu salário, que era importante para mim naquele momento, e ia acabar recebendo uma mixaria no Exército, o que era outra questão delicada. Então, assumir essa vida para mim era uma espécie de inferno na terra, uma perda de tempo, e eu estava vivendo um misto de raiva e tristeza muito grande. Chegando em casa, eu avisei a minha mãe, na expectativa dela partilhar comigo da minha tristeza, e ela olhou para mim e falou assim: vixe, você vai servir? Falei, vou. E ela falou assim: então se prepare. Ou seja, não tinha nada a meu favor, né? No meu primeiro dia, ao me apresentar no quartel onde eu serviria, nós fomos completamente mal recebidos, ameaçados, amedrontados. Alguns que estavam comigo, e eu quase entrei nessa condição, estavam em estado catatônico, né? Não acreditando que estavam naquele lugar. Outros mexendo os pauzinhos para poderem ser liberados. Porém, a grande maioria sabia que uma vez naquele lugar, eles não teriam mais como sair. Ou vai. E então fomos. Os primeiros dias, de fato, foram tenebrosos. Mas aos poucos, a visão de inferno, ela foi se desfazendo. E o que eu vi foi um lugar organizado, com muita ordem, baseado em muito respeito, voltado para a segurança e, acima de tudo, lidando com muitas pessoas, e pessoas com um grande propósito. E o melhor, um dos melhores lugares em que eu poderia ter estado já na minha vida. A minha estada naquele lugar afetou a minha vida enquanto homem, afetou a minha visão enquanto indivíduo, afetou a minha vida e eu, por pouco, não segui carreira. Eu saí de lá, por incrível que pareça, apto a cabo. Acabei fazendo cursos lá dentro. Mas o bom mesmo é que o que eu vou partilhar é algo da qual eu posso confirmar um pouco. Então eu quero falar aqui de alguns aspectos da nossa condição enquanto soldado, que eu acho que faz toda a diferença para os nossos dias. A maneira como um soldado se veste. A minha primeira experiência inicial, ela foi muito delicada, né? Eu vesti roupas pesadas, calorentas, coturnos pesados, que nos primeiros dias machucaram muito os meus dedos, fizeram um calo terrível. Eu devia e deveria estar com a roupa muito bem limpa e passada. E na medida em que o tempo foi passando, aquela roupa ela foi se adaptando ao meu corpo. E para isso, eu só me dei conta quando eu parei para observar. Olha, depois de um certo tempo, o coturno já não machuca mais, a roupa já não é tão calorenta. Mas uma coisa que aprendi é que nenhum militar ele pode sair sem estar devidamente fardado, paramentado. Toda a sua indumentária, por incrível que pareça, ela é o início da sua compreensão sobre quem ele é a partir do momento que ele ingressa no serviço militar.
E isso diz respeito à sua capacidade de assumir uma nova identidade. Ele não é apenas uma pessoa, mas ele é uma pessoa que assumiu a condição de um militar. E por isso ele precisa se vestir como tal. Interessante que qualquer pessoa na rua, muito embora não reconheça quem é que veste uma farda, mas qualquer pessoa, ao ver esta pessoa fardada, de uma coisa ela sabe, e é fato: ali vai um militar, ali vai um soldado. Em se tratando de tempos extremos, como a guerra ou em outros, ou lidando com outros tipos de inimigos, a gente precisa se vestir de maneira adequada. Quando a gente se veste como militar, nós devemos saber o que estamos vestindo, por que estamos vestindo, para que estamos vestindo, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de você poder estar com ele. A gente se veste como militar para não agir mais como cidadão comum. Bom, no versículo 11, 10 e 11 diz assim, ó: por último, eu quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Esse versículo 10, ele se coaduna com aquilo que temos falado por esses dias. Que qualquer batalha precisa ter em primeiro plano o nosso Deus. Porém, em seguida, logo ao versículo 10, o versículo 11, ele diz o seguinte: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo. Em outras palavras, ter Deus é importante para vencer. Mas, no mínimo, eu preciso estar vestido adequadamente para eu conseguir permanecer a salvo quando eu for atacado. Esse texto, ele diz que estamos num ambiente de guerra. O texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, já deixa claro que nós não estamos num parque de diversões, como aqui já foi dito outras vezes. Bom, o apóstolo Paulo ensina que os filhos de Deus precisam estar vestidos como soldados, usando a armadura, fazendo uma metáfora aqui de um soldado romano da sua época. O ato de vestir a armadura diz respeito a, no mínimo, se assumir como soldado. Então veja, não é suficiente saber sobre a guerra, entender a guerra, discutir sobre a guerra. O mais importante de tudo isso é assumirmos-nos como soldado, como tal, para a guerra. E a nossa vitória, ela depende em muito de nos assumirmos, ou seja, de vestirmos essa armadura, de entendermos que precisamos vestir dessa armadura. Eu preciso me identificar como tal. Neste versículo nós somos ensinados que sim, Deus é o nosso general. Mas a possibilidade de vencer depende também do quanto eu me posiciono na condição de soldado. Eu preciso me assumir como soldado e preciso me vestir como tal. Sem isso, eu não posso ou possivelmente serei facilmente atacado. Eu costumo e quero resumir nesse primeiro momento que a nossa vitória ela depende de como a gente se assume na nossa identidade. Olha que coisa interessante. Se eu não me reconheço, se eu me perco na minha identidade como soldado, a probabilidade de eu perder a guerra existe. E isso precisa ficar como um alerta para o nosso coração. Segundo aspecto é como pensa um militar, como pensa um soldado. Na minha experiência inicial, eu confesso que os meus pensamentos eram tomados por pavor, por conta de achar aquele um lugar muito opressor, violento. Mas como eu disse, com o tempo, eu percebi que lá era um ambiente que se aprende a pensar como um soldado, como um militar. E eu quero ressaltar aqui a questão do sacrifício, né? No meio militar, os pensamentos individualistas, eles dão lugar ao coletivo. A gente aprende no meio militar que a gente deixa de ficar pensando tão somente em si mesmo, porque nós estamos ali para poder assegurar ou preservar a condição mínima das pessoas, sejam elas quais forem. E veja, é interessante que lá não há treinamento, aprendizado, conhecimento que não seja feito em grupo. É interessante porque muitos civis aqui fora, eles têm dificuldade de entender isto, e é possível a gente se dar conta, porque a nossa sociedade ela está
a cada dia se afundando no individualismo intenso. Porém, quando a gente adentra uma corporação militar, a gente aprende que eu não sou mais importante. Nós somos mais importantes. Isso é da cultura militar. Colocar o grupo antes da pessoa. Bom, o que isso traz para a gente? É que quando eu olho para essa realidade, eu observo uma dificuldade extrema, como eu disse, na nossa sociedade. Então, como soldado, como um filho de Deus, na condição de soldado, a gente não se comporta mais como a pessoa mais importante do mundo. Mas a gente se posiciona, a gente pensa em como a gente pode salvar as pessoas que estão no nosso entorno, que se achegam a nós. Na vida de soldado de Deus, escute, o individualismo, ele não tem mais condição de estar em nossa vida. Não pode ter mais oportunidade. Precisamos aprender a dar espaço para pensarmos diferente. O nosso modo de pensar precisa ser definitivamente alterado. Eu não sou o mais importante. Nós somos mais importantes. E isso diz respeito à renúncia. Isso diz respeito a sacrifício. Como eu disse, algo que a sociedade não entende. No mundo individualista, aonde estamos falando em todo o tempo de que o eu é mais importante, o eu é o mais viável, o eu precisa se sobressair, quando eu me torno soldado, eu aprendo uma coisa: eu tenho que pensar naquele que está no meu entorno. Eu não sei se você sabe, mas quando nós estamos numa situação de guerra, entre você atirar no inimigo e salvar um colega ferido, a prioridade é você salvar o colega ferido. Veja como é marca importante dentro de um pensamento de soldado. A ideia é que a gente preserve a corporação, é que preserve o outro, porque eu sei que eu não venço sozinho. Eu preciso da ajuda do outro, me ajudando a vencer a guerra. Como filhos de Deus, somos pessoas que nos preocupamos com o outro. Que outro é esse, pastor? Qualquer um. Qualquer outro. Não há acepção de pessoas. Seja quem for, precisamos estar à disposição para podermos alcançar as pessoas que precisam de segurança, de encorajamento, de salvação. Terceiro aspecto importante é a fala. A fala de um militar. Uma das coisas que eu mais ouvi no meu tempo de militar era uma voz que falava assim, que vinha do comando: cala a boca. Cala a boca. Porque no meio militar você tem que aprender a pensar o que você diz. Às vezes que a gente mais se expressava era por vezes com os cantos de guerra. Quando a gente ia fazendo os nossos treinamentos de educação física, nós íamos cantando e fazendo cânticos de guerra, como aquilo que nós assistimos nos filmes hoje. É bem isso. Mas há uma marca que eu quero ir além sobre a questão do falar. Uma das marcas do militar é que ele precisa ser uma pessoa franca. Você sabe que durante os primeiros dias de recrutamento, os líderes militares ensinam como é que a gente pode se comunicar de forma rápida, clara, sem deixar dúvidas. Por isso que às vezes quando nós encontramos com o militar, ele é tão incisivo, ele é tão direto. Porque nós queremos coisas muito claras. E a franqueza é uma marca, a verdade é uma marca que precisa definir a fala de um soldado. Por vezes, quando a gente é abordado, se já não fomos, ou vemos, um militar, ele parece ser muito grosseiro. Ele tem essa aparência de ser uma pessoa muito impaciente, por vezes até rude. Mas isso faz parte do clima militar em que o soldado está inserido. A ideia é de que quanto maior a clareza da comunicação e da fala, mais facilmente, quando a ordem é dada, o soldado consiga cumprir, sem dúvida alguma.
Bom, o que isso nos ensina? A igreja ela precisa entender que o que falamos é o que nos permitimos também aprender. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí eu te pergunto, o que é que você como soldado tem falado? O que sai da sua boca, ou o que tem saído da nossa boca enquanto soldados? Em se tratando da verdade, somos pessoas que apenas cobramos a verdade ou vivemos ela de alguma maneira? O meu modo de falar, querendo ou não, ele me delata. Ele fala a respeito de quem sou, ou de como sou. A minha fala, ela define que tipo de ambiente eu tenho andado. E quando nós somos soldados e estamos lidando com um ambiente de guerra, naturalmente que a nossa fala, ela será sinônima desse ambiente. Eu quero partilhar isso com você aqui nesse tempo só para deixar uma coisa muito clara. Houve um tempo em que no meio cristão nós falávamos muito evangeliquez, né? Termos tão conhecidos ou só conhecidos no meio dos evangélicos. Mas é engraçado porque assim, alguns desses termos, diga-se de passagem hoje, muito recitado, muito repetido, até no meio não cristão. Mas parece que nós somos para um outro extremo. Porque a gente não parece partilhar tanto, ou falar, ou expressar questões do nosso Deus, em especial do nosso contexto de guerra. E a pergunta que eu faço é, por quê? E eu tenho a sensação de que talvez seja porque a gente perdeu a capacidade de perceber que estamos numa guerra. Estamos num lugar em que a guerra ela é real. Eu quero te convidar com essas questões, falando aqui de alguns aspectos do soldado, estimular, te provocar, para que você pense, que ambiente é esse que você está vivendo? Que terra é essa? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Disneylândia? Ou ambiente de guerra? Próximo aspecto é como o soldado vê. É impressionante como o meio militar faz questão de ressaltar a própria diferença para com as outras pessoas que não são militares, né? E começa por aí mesmo. Há uma grande diferença no mundo militar. Existem aqueles que são militares e existem aqueles que não são militares. Existem aqueles que são soldados e aqueles que não são. A gente usa muito um termo comum, ouvido, né, no meio militar, seguinte, há quem é militar e há aquele que é paisano. Interessante isso. O desafio aqui é aprender a como se ver o outro. O que isso nos ensina também? Fala sobre identidade. No fato de que muitas pessoas se perdem sobre quem elas são. Hoje, eu tenho dito muito isto por aqui, em nossa comunidade, existem muitas referências, existem muitas entidades, muitos poderes disputando a nossa atenção, disputando o nosso olhar, o nosso foco, na intenção de nos conquistar. A ideia é tirar o nosso Deus, sua palavra, da referência, tirar eles fora, para que eles possam se colocar neste lugar. E é disso que eu quero chamar a sua atenção. Trazer o foco novamente. Eu quero fazer uma lembrança aqui a respeito de Gideão. No momento final de toda a história de Gideão, quando Deus ele resolve escolher alguns soldados para guerrear a guerra junto com Gideão,
E Deus, quando Ele vai escolher os 300, os últimos 300, a regra que Deus estabelece é esta. Olha, quando cada homem for beber água, observe que aquele que beber como um cachorro, esse você vai separar de lado. Estranho isso, né? E é assim que Gideão fez. Você já observou como é que um cachorro, ele bebe água? Por mais íntimo que ele seja de uma família. Eu tenho uma cachorrinha chamada Kate, muito amada lá em casa, mas me chama a atenção de que ela mantém alguns instintos animais ainda. E além dela ter esse instinto caçador, por conta do faro, é interessante que tudo que ela fareja, ela não coloca na boca num primeiro momento. A primeira coisa que a minha cachorrinha faz toda vez que você vai dar alguma coisa para ela da mão, ou dar água, ou dar comida num pote, ela nunca coloca a boca em primeiro plano. A primeira coisa que ela faz primeiro é fareja. Ela olha para o lado para depois beber ou comer. Isto me faz lembrar um ato de soldado. Soldado que é soldado, ele nunca desliga a sua atenção. O seu foco, ele sabe onde está e sabe do que se trata cada ambiente onde ele entra. Olha que coisa interessante. Deixa eu ir um pouquinho mais além com você. Eu tenho alguns amigos policiais. E é engraçado porque quando você anda com eles, você observando o comportamento deles, você observa que cada lugar que eles entram, ou cada pessoa que ele recebe diferente, ele nunca tem um posicionamento relaxado, tranquilo. Seja um ambiente ou sejam pessoas, esses colegas militares, toda vez que vão lidar com o ambiente ou com pessoas, eles estão sempre um olhar de suspeita. É sempre um olhar assim desconfiado. Aí eu te pergunto, estão errados? Exagerados? Não. Sabe por quê? Porque isso é parte do ambiente militar. A Bíblia está sempre nos despertando no sentido de que a gente precisa definitivamente acordar muitas vezes porque literalmente estamos dormindo. Estamos por vezes adormecidos em muitas questões, quando a Bíblia está dizendo acorda. Aliás, meu querido, biblicamente, espiritualmente, não existe ou não deveria existir aspectos de sono. Um soldado, ele não dorme. No sentido de que ele relaxa completamente, no sentido de que está tudo tranquilo. Não, ele está ali sempre, você pode dizer assim, pastor, isso é um estado paranoico. Não. É a maneira como o soldado ele é educado a lidar com a sua vida diária. Afinal de contas, ele é um militar, é um soldado. É assim que um soldado age. É assim como ele vê as coisas e o ambiente no seu entorno. E eu quero dizer uma coisa interessante aqui para nós, já que estamos falando de armadura, de guerra. É impressionante como o mundo espiritual tem perdido o seu peso, o seu valor, a sua clareza para muitos filhos de Deus. E a gente precisa rever isso, urgentemente. Por isso que eu digo que como soldados estamos perdendo alguns aspectos. Parece que nada mais tem intervenção demoníaca, nada mais é do diabo. A gente parece que desespiritualizou tudo. Parece que nada mais tem peso do mundo das trevas. Aliás, quão difícil é falar de diabo, de inferno, de demônios, de reino das trevas. Não se vê falar tanto sobre isso. E quem ganha com isso? Eu acho que você já sabe. É o nosso inimigo. Por isso o nosso despertar para a nossa maneira de como vemos. Como soldado. Bom, outro aspecto importante é a maneira como um soldado age, né? Os membros de um serviço militar, eles geralmente têm sempre um ar de autoconfiança, de equilíbrio, né? Uma certa frieza.
Esse é um modo de agir. Como eu disse, um modo de alerta que não desliga, né? De forma que tudo e todos no seu entorno é suspeito até que se prove o contrário. Bom, sabe por que isso se dá? Porque o soldado ele foi treinado, ele foi preparado para poder ser defesa em relação a outras pessoas. Me chama a atenção de que um soldado, ele não é... O seu jeito de agir, a sua maneira de se comportar, ela não pode ser igual às outras pessoas. Não tem como. Né? E isso em muitos aspectos. Ele precisa ser acima da média quando ele está na sociedade. Ele não pode ser identificado apenas por sua farda. E é aí que define um soldado completamente. Ele é soldado não só pelo que veste, mas pela maneira de como ele se comporta, de como ele age. E geralmente um soldado ele precisa ser acima da média na sociedade. Né? Quando eles são treinados, existem alguns princípios, existem alguns aspectos do ensino da qual eles assumem com muita intensidade. Então, por exemplo, questão de segurança, questão hierárquica, sabe, reconhecer autoridades, a questão ético-moral. São pessoas que precisam agir e se comportar na sociedade muito além ou acima daquilo que a sociedade se propõe a se comportar. Então o soldado é acima da média. A maneira dele agir define dele e faz dele também um soldado. Algo que eu entendo que também precisamos reconquistar. Eu pergunto se as nossas ações elas têm refletido a nossa condição de soldado. Né? E eu, tristemente, digo assim, penso que não. E é por isso que talvez a partilha desse momento é nessa direção. É de um grande resgate que nós precisamos fazer na condição de assumirmos a nossa identidade enquanto soldado. Nosso senso de alerta, nossa sensibilidade, nosso discernimento, que precisam ser despertados, aguçados novamente. Sabe por que eu digo isso? Queridos, o mundo ele está sendo tomado pelo pavor, pelo medo, pela insegurança, pela falta de sentido na vida. O desespero anda tomando conta das pessoas, até porque a morte anda rondando as vidas, né? E veja, para onde é que as pessoas, os civis, os paisanos, né, correm quando estão em apuros? Para um lugar seguro. E que lugar seguro é esse? Talvez o lugar mais seguro da sociedade. É para o quartel. É correr para o entorno da polícia, para o entorno dos militares. Porque eles são a referência de segurança. Então, trazendo isso para o meu e para o seu dia, para o meu momento, para o nosso momento, hoje, é muito importante que eu e você sejamos a referência para onde as pessoas possam correr, uma vez que questões de coragem, paz, segurança, justiça, verdade, propósito, não sejam um problema para nós. Todas estas coisas para nós já estão decididas em Deus. Nós entendemos o que tudo isso significa em Deus. Por isso, quando as pessoas sem Deus começarem a correr atrás de algum tipo de segurança, de algum tipo de verdade, de algum tipo de paz, buscando por coragem, buscando por verdade, nós precisamos ser esse soldado estabelecido onde Deus nos tem colocado e que as pessoas olhem para nós e dizem assim, olha, ali tem segurança, olha, ali tem um lugar onde a gente pode se guardar. Comigo e contigo. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, é um exército sobre esta terra, se tornando diferença sobre o mundo. E é nesse sentido que eu acredito que a igreja ela é completamente diferente do mundo. Eu quero dizer que a igreja é como os militares.
E o mundo, esse mundo, esse sistema, é como esse mundo paisano. Quando esse mundo paisano, quando esse mundo civil, que a Bíblia diz que está tomado pelo diabo, pelo senso do diabo, meu querido, pela direção do diabo, para onde essas pessoas devem correr? Para mim e para você. Podem correr para a igreja de Jesus, para as reuniões, que eu chamo de corporações divinas, para os quartéis chamado igreja. Que elas não tenham medo de se aproximar e de buscar segurança, saída, mudança em nós. Não em nós em si, mas aquele que nós representamos, Jesus Cristo e a sua palavra. Você e eu precisamos resgatar a nossa identidade enquanto soldado. Afinal de contas, diz a Bíblia que a criação chora, grita, geme de dor, na esperança de que os filhos de Deus se manifestem. E eu quero terminar falando de um aspecto da nossa armadura, que é o capacete. Por que eu quero falar sobre só o capacete? Não dá tempo de nós tocarmos nas outras questões, nem é a intenção também, mas porque o que está em jogo aqui é o ataque à mente. Né? Capacete é o óbvio, para proteger a cabeça, porque um cérebro atingido é um corpo morto. Então nós precisamos do cérebro funcionando, a cabeça funcionando, para que o corpo cumpra o seu papel. Eu já disse e repito, é oportuno dizer, a nossa luta sempre foi, é e será, até nós partirmos dessa terra, ou até quando Jesus voltar, a nossa maior batalha ainda vai ser na mente. É aqui ainda. Então, para nós entendermos por que a gente está precisando despertar para isso. A mente, ela é formada por três grandes pilares importantes. Primeiro, a inteligência. É o raciocínio. É a nossa capacidade de pensar as coisas. É a nossa capacidade de discernir as coisas, da gente separar, julgar as coisas. Né? É aqui que mora a inteligência. É aqui que a gente argumenta. É aqui que a gente estabelece juízo. Mas vamos lembrar de uma coisa importante também. Você já parou para pensar que tudo que vem à mente, de fora para dentro, e é assim que a nossa mente também é povoada, daquilo que entra pelos nossos olhos, daquilo que entra pelos nossos ouvidos, daquilo que entra pelas nossas sensações, você já parou para pensar que mesmo aquilo que eu acho que estou vendo pode ser uma mentira? Pode não ser realidade? Então, nesse sentido, a gente precisa ser guerreiro, soldado suficiente para discernir se aquilo que eu estou vendo aqui fora é real, o suficiente para acreditar. Eu tenho sido capaz de julgar o que está aqui fora? Ou estou recebendo de qualquer jeito? Segundo aspecto da mente é a imaginação. Olha que coisa interessante. Um pequeno conceito da imaginação. É a faculdade de uma pessoa para representar imagens de coisas reais ou ideais. É um processo, escuta bem, eu te chamo a atenção para isso. É um processo que permite manipular a informação criada no interior do organismo. Veja, imaginar é a minha capacidade de mexer com aquilo que foi deixado aqui dentro. É como eu manipulo as informações que estão aqui dentro. É um perigo? Né? É sempre um perigo. Nós somos pessoas
hábeis em manipular as coisas aqui dentro. De forma que a gente sempre está trazendo a nosso favor. E por isso a gente precisa cuidar da nossa mente nesse sentido. Cuidado com aquilo que já entrou. Cuidado com aquilo que já acessou o teu coração. Cuidado com aquilo que a gente está criando de alguma forma. A gente está modelando ou reformulando dentro da gente. Por isso, cuidado com a mente. E terceiro aspecto, é o lugar da vontade, das decisões a serem tomadas. É aqui onde os desejos surgem. Mas é aqui também o lugar onde eu preciso saber que por mais que eu seja livre para decidir, a questão é, eu devo decidir? Eu posso, verdade. Devo? Eu não tenho dúvida que esse é um dos motivos onde Satanás e todo o seu sistema estão concentrados em relação a nós. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. São basicamente nesses 3 pilares da nossa mente que ele trabalha. Aquilo que ele pode usar do lado de fora, aquilo que ele pode usar aqui dentro e pode influenciar a minha vida a decidir de maneira equivocada. Eu preciso dizer para você que o diabo não temeu em fazer isso com o próprio Filho de Deus. E aí eu te pergunto, não fará conosco? O diabo mexeu com os aspectos mentais de Jesus, com a mente dele. Mas sabe aonde Jesus estava preso, guardado, resguardado? No Pai, através da palavra. Queridos, é tempo de, como soldados, colocar o capacete da salvação. E eu quero dizer uma coisa para você nesses dias que possivelmente possam estar te atormentando. A Bíblia diz, não por acaso, capacete da salvação. Sabe por quê? Porque olha só o que diz em Romanos 8, a partir do versículo 35, e eu termino. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a própria morte? Como está escrito, mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Amo falar isto. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Uma mente guardada no Senhor, uma mente limpa no Senhor, uma mente discernida no Senhor, ela não tem medo, porque ela está literalmente, completamente resguardada no Todo-Poderoso. Você tem sido amedrontado pela morte? Pela falta de futuro? Quem sabe até pelo seu passado? Algumas coisas estão te fazendo perder a esperança, o sentido da vida. Então eu quero te dizer, coloque o capacete da salvação, assuma-se como soldado. E a Bíblia diz que nesse lugar aqui, na cabeça, o lugar da mente, você precisa se cobrir com esta realidade. E quando eu me convenço dessa realidade, quando eu me convenço dessa verdade, nada tem o poder de me abalar. Nada. Nem a morte, nem a doença, nem o coronavírus, nem o desemprego, nada tem o poder de nos abalar, porque estamos em Cristo Jesus.
Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Que a sua palavra ela flua em nosso favor. E que a gente possa entender a importância de assumirmos para podermos prevalecer nesse tempo de guerra, nesse tempo de grandes ataques, onde a nossa mente tem sido atacada. Mas eu creio que estamos sendo provocados, incomodados pelo Espírito Santo a assumirmos a nossa condição de soldado. E crer nisso, que o Senhor é o nosso grande general, é o nosso grande guardador, é aquele que cuida da nossa vida. Posicione-se, levante-se, assuma a sua armadura, posicione-se como soldado. A Bíblia diz que podemos vencer, mas se você se assumir, se vestir como tal e tomar a decisão de agir como tal. Pai, obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado por Tua palavra, por esse tempo juntos. E que a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado, ele avance e alcance tantas vidas que me ouvem neste momento. Teu Espírito flua sobrenaturalmente e amplie esta realidade em nosso coração. Fala poderosamente. Fala graciosamente ao nosso coração. Vá além da minha vida, Pai Santo, enquanto via, enquanto instrumento. E Teu Espírito amplie, ó Deus, trazendo convicção ao fundo do nosso espírito. E trazendo, Senhor, mudança e transformação. Se necessário for cura, Pai, para os corações. Dá-nos a graça de nos assumirmos como soldados. Leva-nos de volta a essa identidade que entendemos estar sendo perdida. E precisamos dela de novo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus o abençoe poderosamente. Que o Senhor te alcance de uma maneira especial. E que esse seja um tempo em que nós possamos ser despertados pelo Senhor. Soldados de Cristo. Soldados como igreja do Senhor. Igreja que se assume como um lugar seguro em meio às guerras. Não estamos falando de templo. É mais do que isso. Estamos falando de vidas que se juntam, que se incorporam, se tornam um organismo forte e poderoso, não só por serem soldados, mas por servirem a Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe nessa semana de uma maneira muito especial. Até o próximo momento que vamos nos ver. Fiquem com Deus. Até mais.